Bom, gente, então nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, então, ele é a continuidade do sistema nervoso central, que vai fazer essa ponte entre o meio externo e o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central nós estudamos, que compreende o encéfalo e a medula espinhal. Para a gente fazer a comunicação com a periferia do nosso corpo, né, para ter as informações ali sensitivas e motoras, a gente tem o sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele vai dividir em nervos cranianos e nervos espinhais. Então, aquelas estruturas relacionadas com o encéfalo, que vão fazer a comunicação com a periferia aqui. Então, a gente tem o encéfalo, mas tem a periferia aqui do nosso corpo, né, do encéfalo. A gente vai chamar eles de nervos cranianos. E aí a gente vai ter a medula espinhal e a periferia ali a gente vai chamar de nervos periféricos. Então, os nervos cranianos, eles têm tanto nervos sensitivos, quanto motores, quanto mistos. Então, o que fazem os nervos sensitivos? Vão receber as informações sensitivas. Então, por exemplo, o olfato. Então, essa informação vai chegar aqui vai vir do meu nariz, né? Então, vem o nervo sensitivo até chegar lá no meu cérebro. Então, esse caminho, ele é feito por um nervo sensitivo. Enquanto, por exemplo, que se eu quiser movimentar os meus olhos, então vem informação lá de dentro do meu cérebro, mas aí tem que vir um nervo motor para movimentar os meus olhos, tá bom? Então, aí os nervos mistos, ele vai ter uma parte que é sensitiva e outra parte que é motor. A gente vai ter 12 pares, então, a gente vai ter 6 de um lado, né, 6 de outro, por isso que são 12 pares. E aí nós vamos estudar aqui quais são eles. Desculpa, eu falei 6 de um lado e 6 de outro, né? 12 de um lado e 12 de outro, por isso que são 12 pares. Então, olha para vocês verem aqui. Opa! Nessa imagem, o que a gente está vendo? Então, imagina a gente vendo o cérebro de cima. Aí você pega o cérebro, assim, ó, o encéfalo todo, e vira ele do outro lado. Então, é essa visão que nós estamos enxergando aqui nessa imagem, tá? Então, a gente vai ter os nervos olfativo, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, espinhal acessório e hipoglosso. Então, tá numerado aqui de 1 a 12, como eu falei com vocês. 12 de um lado, 12 do outro. Então, vocês estão vendo esses negocinhos amarelinhos aqui, ó? Esses aqui que são os nervos. Além disso e disso aqui, tá bom? Então, isso. Tudo isso são os nervos. Então, vocês entendem que aqui tem o cérebro. Então, por exemplo, eu quero falar sobre o movimento dos olhos. Então, é o nervo oculomotor. Então, lá dentro tem informação, um comando para movimentar olhos. Aí, através desse nervo aqui, ó, ele vai chegar lá até os olhos para movimentar os olhos, tá bom? É assim que funciona. E aí nós vamos falar um por um a função deles. Então, o nervo olfativo, como o próprio nome já diz, é um nervo que vai ser responsável pelo olfato. Então, se o olfato, ele é uma sensação que eu estou recebendo, vai ser um nervo sensitivo. O nervo óptico também está relacionado com a visão. Então, é um nervo também sensitivo, que vai ser responsável para a gente receber ali, capturar ali a luz, para a gente poder enxergar. Enquanto o oculomotor, que eu já dei o exemplo, o oculomotor, ele é um nervo motor, né? O próprio nome já diz aqui. Deixa eu só passar para cá. O próprio nome já diz, então, o nervo oculomotor, ele vai ser responsável pela movimentação ali dos olhos, né? Quando a gente olha ali para os lados, para cima e para baixo. O nervo troclear, ele vai ser um nervo também motor, que está responsável ali para movimento ali da região superior do olho. Então, nesse movimento aqui, ó, de puxar o olho, né, levantar aqui a sobrancelha, está relacionado com o nervo troclear. O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, ou seja, ele tem tanto a parte sensitiva quanto motora. Sensitiva, ele está relacionado aqui com olhos, glândulas lacrimais, pálpebra. Então, toda essa região da face aqui, ó,
está relacionado com o trigêmeo. Enquanto a parte motora dele é a mastigação. Então, para eu mastigar, meu cérebro tem um comando para mastigar, mas eu preciso ter o nervo trigêmeo ali para conseguir movimentar a minha cavidade oral. Nervo abducente, então ele é predominantemente aqui também motor, e ele é muito legal, ele está relacionado com a visão, mas com ajuste de foco e de luz. O que significa isso? Então, no ambiente escuro, a nossa pupila dilata, né, pra gente enxergar melhor. Num ambiente com muita claridade, a nossa pupila tem que contrair. Então, esse ajuste ali de luz e de foco, né, às vezes ele tá meio embaçado, então você tem que dar uma ajustada ali no foco. Esses ajustes são feitos pelo nervo abducente, então é um nervo motor, né? Nervo facial. O nervo facial é um nervo misto, então a gente tem tanto a questão da expressão facial nossa, né, liberação de lágrimas e salivas, essa parte motora, mas também a gente tem a questão da gustação, né, de sentir os sabores, como a parte aqui sensitiva desse nervo. Nervo vestibulo-coclear, ele é um nervo sensitivo, então está relacionado com equilíbrio e audição. Nervo glossofaríngeo, ele é um nervo misto, e aí a parte sensitiva também está aqui na minha região oral, né, responsável ali pela sensação ali de sabor da língua, das tonsilas, da faringe, e na parte motora também ali responsável pela secreção das glândulas salivares. Nervo vago também é um nervo misto e está relacionado com movimentação do coração, batimentos cardíacos, funcionamento dos pulmões, sistema digestório, fala e deglutição. Nervo acessório. O nervo acessório, ele é um nervo motor também, que está relacionado com essa parte aqui da região do pescoço, né? Então, movimentação aqui de ombros, pescoço, laringe, faringe e palato mole. E o nervo hipoglosso, ele é um nervo motor também, responsável aqui por movimentação de língua, faringe e laringe. Esses foram os nervos, então, cranianos, né? Então, os nervos espinhais vão estar relacionados com a minha medula espinhal, e eles estão dispostos ali dentro da minha coluna vertebral. Então, aqui vocês estão vendo, a gente tem esses nomes, tá? Nós vamos estudar lá no sistema esquelético. Então, tem a região cervical, torácica, lombar e sacral, tá bom? Por isso essas iniciais, C, T, L e S. Então, a gente tem aqui o nome dos ossos, tá bom? Das vértebras, e aqui dos nervos, tá bom? Então, de C1 a C8, então a gente vai ter os nervos correspondentes às minhas estruturas aqui ósseas, tá bom? As minhas vértebras. Então, a gente vai ter nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares e nervos sacrais e coxígeos. A gente não precisa se preocupar nesse momento em decorar quantos são, tá? Porque isso vai ser mais importante pra gente lá no sistema esquelético, tá? Da gente saber quais são as vértebras cervicais, torácicas, lombares e sacrais. Aqui o que eu preciso que você saiba é que a medula espinhal está disposta aqui dentro da minha coluna vertebral, e a partir, então olha, essas ramificações que são os nervos, a partir da minha medula partem os nervos. Então esses filamentos aqui que estão saindo da medula, que são os nervos espinhais. E aí esses nervos espinhais, como a gente comentou, a gente tem a parte sensitiva e motora. Então, movimento aqui do nosso corpo, a gente precisa passar pela medula, então a gente vai ter ali um nervo motor. E a recepção ali das sensações externas também, a gente tem no mesmo nervo sensitivo. Então, ele é sempre misto, tá bom? Aqui associado aqui na minha coluna vertebral, os nervos espinhais, eles são sempre mistos.
sistema nervoso periférico, então isso nós enxergamos ali a parte anatômica. Então, falando agora da parte funcional. Então, aqueles nervos que nós falamos sobre eles, né, nós comentamos aí principalmente dos cranianos, o que eles fazem. Mas além disso, existem outras coisas que a gente precisa comentar aqui. Então, a gente vai dividir as funções de todos aqueles nervos, tanto cranianos quanto espinhais, em somáticos e autônomos. O que significa isso? Somático está relacionado com o corpo, está relacionado com a minha movimentação voluntária. Então, toda a minha movimentação da minha musculatura esquelética, pensando aqui na funcionalidade, está relacionado com o meu sistema nervoso somático. Enquanto aquilo que eu não tenho controle é sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, coração bater. Eu tenho controle? Não tenho. Então, isso é sistema nervoso autônomo, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Então, sistema nervoso autônomo é aquilo que a gente não tem controle, e aí a gente divide ele em sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E aí, pra gente entender eles, eu gostaria que vocês fossem comigo nesse slide da página 228 e 229, porque eles dão os exemplos e aí a gente consegue entender melhor quais são as funções do sistema nervoso simpático e do parasimpático. Normalmente, o sistema nervoso simpático, ele tem uma função e o parasimpático uma função contrária. A gente chama isso de antagonismo. Enquanto o simpático faz uma coisa, o parasimpático faz o inverso. Então, o que acontece? Dependendo da minha necessidade, eu vou ter a atuação do sistema nervoso simpático ou do parasimpático. Em algumas situações, a gente pode ter os dois sistemas funcionando, bom? Então, aqui, gente, é só para vocês terem uma ideia, não precisa ficar desesperado, tá bom? Em decorar tudo, mas eu quero que vocês tenham uma noção. Toda vez que a gente for pensar em sistema nervoso simpático, a gente vai pensar naquelas situações de estresse, de medo, com necessidade de fuga. O nosso corpo, então, se prepara sempre para uma situação de estresse quando eu tenho a atuação do meu sistema nervoso simpático. Então, pensando nesse tipo de situação, quando a gente pensar aqui na parte da visão, a minha pupila tem que estar dilatada para eu enxergar melhor. Enquanto que o meu sistema digestório, ele não precisa funcionar nessa situação. Então, o que acontece é inibição do fluxo salivar e inibição aqui do peristaltismo. O peristaltismo é o movimento do intestino. Isso aqui está desenhado pra gente, tá? Intestino grosso. E aqui também eu vou inibir a secreção do estômago, para eu também não ficar fazendo digestão. Eu tenho que gastar a minha energia na minha situação de estresse, de fuga. A gente imagina que você está diante de um cachorro, sei lá, que você quer fugir, um assalto, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu não tenho que ficar funcionando o sistema digestório. Então, o seu corpo ele vai paralisar o sistema digestório. Mas, em compensação, você precisa respirar melhor e seu coração precisa acelerar. Para você ficar mais esperto, acelerar o seu metabolismo e você poder fugir. Então, os seus brônquios, que são estruturas do sistema respiratório, eles vão dilatar para você respirar melhor. Além disso, como eu comentei, o coração vai acelerar. Outra coisa que acontece é o seu corpo liberar mais glicose, como fonte de energia para você. A gente secreta também alguns hormônios, né? Por exemplo, adrenalina e noradrenalina, que vão ajudar nessa questão da fuga mesmo. E a gente também inibe, que eu não tinha falado aqui de inibir ainda, a contração do bexiga. Não é hora de fazer... Opa! Não é hora de fazer xixi. Isso é o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático vai atuar de forma antagônica. Então, tudo que nós falamos aqui, o sistema nervoso parasimpático vai atuar de forma contrária. Então, aqui tem uma outra imagem
né, tá falando aqui praticamente a mesma coisa sobre algumas funções, então, do sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós estamos quase finalizando, tá bom, a aula de hoje. Vou falar agora para vocês o que é um ato reflexo e as estruturas, então, que protegem o sistema nervoso central. Gente, o ato reflexo nada mais é que um reflexo, mas que eu tenho um movimento, né? Por isso que se chama ato. Então, é um movimento que é um reflexo, ou seja, de forma involuntária, que o nosso corpo faz quando é estimulado. Então, por exemplo, a gente já deve ter visto em filme, a gente já até fez no colega, sei lá, que é quando, por exemplo, bate aqui ó, na patela, né, que é o joelho, o acima do joelho se chama patela. E aí a pessoa, né, você bate ali com o martelinho no joelho e a pessoa levanta a perninha. Isso sem ela perceber. E isso é um ato, ou seja, um movimento reflexo, né, que é involuntário. O que significa isso? Significa que esse processo, né, essa informação não chega até o meu cérebro. Eu não penso, vou levantar a perna porque bateram no meu joelho. Não, sua perninha levanta. Ou seja, a informação vem ali, bate ali no joelho, sobe pela medula, não chega até o cérebro, que eu não preciso disso, e retorna da medula para a perna, para poder movimentar a perna. Ou seja, o ato reflexo, é uma informação que chega na medula e retorna da medula, ele não vai chegar até o cérebro. Então, aqui tem um outro exemplo, né, quando a gente, sem querer, encosta numa chama acesa, né, do fogão, uma vela, sei lá. Você não pensa, tá quente, acho que eu vou tirar da minha mão. Não. Às vezes, até o som, né, até a sua reclamação ali, tá quente, sai depois do movimento. Por quê? Então, é exatamente isso. Então, vem a informação do neurônio sensitivo, passa pela medula e já volta mandando você ali retirar. Então, o ato reflexo é isso. É esse movimento involuntário em que a informação chega até a medula e retorna sem passar pelo processo ali do processamento mesmo da informação ali no cérebro. E aí agora, pra gente finalizar, nós vamos falar da proteção do sistema nervoso. Então, a gente vai ter a proteção ali do sistema nervoso central. Então, eu comentei com vocês que a gente tem ali no sistema nervoso central o encéfalo e a medula. O encéfalo, ele tem os ossos, né, da caixa craniana protegendo, e a medula tem a coluna vertebral. Mas, além dessa parte óssea, a gente tem outras estruturas que vão proteger o sistema nervoso central, justamente porque é uma região muito sensível e muito importante. Então, essa proteção, ela se dá através de membranas que se chamam meninges. Então, a gente tem 3 meninges: dura mater, aracnoide e pia mater. Então, são 3 camadas de proteção. Então, de fora para dentro, tem esses nomes. Então, dura mater, então pensa assim, a gente não tem a parte óssea ali revestindo? Então, abaixo da parte óssea, por isso que a dura mater está mais perto ali da parte dura. Então, a gente tem a dura mater, abaixo da camada óssea. Depois, aracnoide e depois pia mater. Então, a pia mater é que vai estar mais perto ali do meu sistema nervoso central. Então, aqui para vocês entenderem, então, mais ou menos, né, um esqueminha. Então, aqui tem a parede craniana. Eu tirei aqui a parede craniana, né? Imagina que eu fiz isso daqui para enxergar lá dentro. Então, de cima para baixo, né? Ou de fora para dentro, eu vou ter dura mater, aracnoide e pia mater. Então, são membranas de revestimento do sistema nervoso central para a proteção dele. Isso que são as meninges. Então, nessa outra imagem, então, aqui tem o osso, aqui tem a pele, desculpa. Essa parte amarelinha seria o osso, e aí a gente vai ter dura mater, pia mater, aracnoide e sistema nervoso central. A punção lombar, gente, pra gente finalizar aqui. Então, a punção lombar, ela é um procedimento médico
em que a gente vai fazer uma punção. Uma punção nada mais é que uma injeção. A gente vai extrair ou injetar, tá bom? Então, na punção a gente pode tanto extrair, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma punção sanguínea lá, para tirar o sangue. Mas também, através de uma punção, eu posso injetar alguma medicação, né? Então, a punção é essa injeção. A punção lombar vai ser localizada aqui na região da coluna lombar, né? Que é essa região aqui das costas, do finalzinho aqui. Então, nessa imagem aqui, ó, imagina que aqui é um zoom. Então, o que que acontece? A gente tem aqui os ossos, tá vendo? Vocês estão vendo? Aqui da minha coluna vertebral. Então, quando eu faço a punção, eu não tô enfiando a agulha no osso, né? Obviamente. Então, a gente tem uns espaços aqui entre entre os ossos, tá bom? Entre as vértebras. E aí, a minha punção, ela vai ser localizada aqui para eu injetar ou extrair, né, esse líquido aqui, ó, que é o líquido céfalo-raquidiano. O que é o líquido céfalo-raquidiano? A gente vai ter esse líquido também correndo aqui dentro do meu sistema nervoso central. Vou mostrar para vocês na próxima imagem. Aqui, ó. Então, o líquido céfalo-raquidiano, então LCR é o líquido céfalo-raquidiano, é um líquido que está correndo aqui, tanto no sistema nervoso, no sistema nervoso central, tanto aqui na região da minha medula, quanto na minha região do encéfalo, tá bom? Vocês estão vendo aqui, numa imagem mais de perto, né, num zoom. E aí, o que acontece? Esse líquido céfalo-raquidiano, que também é chamado de líquor, ele vai ajudar ali a manter uma pressão, tá bom? Só que pode acontecer de a gente ter alguma infecção. Então, por exemplo, você deve ter ouvido falar numa meningite, que é uma inflamação da meninge. Então, a gente vai ter uma bactéria aqui. Então, para eu ter certeza que isso está acontecendo, eu vou fazer uma punção. Vou lá e extraio o líquido, assim como eu faço uma coleta de sangue, e no laboratório eu avalio ali aquele líquido para ver se tem algum agente infeccioso. Eu falei que a gente pode injetar também alguma coisa aqui, por exemplo, as anestesias. Então, a anestesia a gente vai fazer nessa região aqui, tá bom? Então, é assim que a gente faz anestesia, por exemplo, peridural, raquidural, entre outras aí que existem, tá bom? Então, o líquido céfalo-raquidiano, ele vai proteger, né, encéfalo e medula, vai estar localizado ali tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, mantendo ali uma pressão adequada. Então, essa foi a aula de sistema nervoso central, o vídeo 2 sobre sistema nervoso periférico e proteção do sistema nervoso central.